Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar para um tempo muito antes das pirâmides, antes dos faraós e até mesmo antes de o Egito ser chamado de Egito. Em uma era em que a história não era gravada em pedra, mas na memória dos homens, um símbolo começou a inspirar medo e respeito ao longo do Vale do Nilo. O escorpião. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o que hoje conhecemos como Egito, era um mosaico de tribos e pequenos reinos. Todos lutavam pelo controle das terras férteis, às margens do rio. O Nilo era a vida, e quem dominava suas águas, dominava o futuro. Foi no sul, no Alto Egito, que um líder surgiu com uma força nunca antes vista, impondo ordem onde só havia conflito. Seu nome verdadeiro se perdeu no tempo, mas sua marca permaneceu. Ele ficou conhecido como Escorpião I. Naquele período, os reis não eram identificados por nomes escritos. Eles usavam símbolos totêmicos que representavam sua autoridade. E a escolha do escorpião não foi por acaso. Era um animal temido, silencioso e letal, capaz de matar com um único golpe. Para o povo, aquele símbolo não representava apenas um governante, mas uma força da natureza, inevitável e absoluta. Escorpião I governou antes da unificação oficial do Egito, bem antes de Narmer, o rei que a história tradicionalmente reconhece como o primeiro faraó, mas foi ele quem deu os primeiros passos para transformar grupos dispersos em algo muito maior. Durante séculos, Escorpião I foi apenas uma sombra na história, quase uma lenda. Tudo isso mudou quando arqueólogos escavaram uma tumba misteriosa em Amelkab, perto da cidade sagrada de Abidos. Lá dentro, a descoberta foi surpreendente. Centenas de jarros de vinho, importados de regiões distantes, marcas administrativas gravadas em cerâmica e símbolos que antecedem os hieróglifos. Aquilo não era o túmulo de um chefe tribal qualquer, era o sepulcro de um rei poderoso, com acesso a comércio de longa distância e uma estrutura de governo já em funcionamento. Pela primeira vez, ficou claro: um Estado centralizado já existia antes de o Egito oficialmente nascer. A tumba revelou que Escorpião I controlava uma vasta região do Alto Egito. Ele organizava a produção agrícola, armazenava os excedentes e redistribuía os recursos. Esse controle exigia planejamento, autoridade e, claro, obediência. Estavam ali os primeiros sinais do que se tornaria o grandioso Estado egípcio. Marcas de contabilidade primitiva indicam que impostos já eram coletados. O poder deixava de ser apenas força bruta e passava a ser administração. Essa mudança silenciosa seria uma das maiores revoluções da história da humanidade. Mas não se engane, o poder de Escorpião I não se construiu apenas com organização. O Egito daquele tempo era um campo de batalha constante. Cidades rivais lutavam pelo controle das terras férteis e das rotas comerciais. Evidências arqueológicas sugerem que ele liderou campanhas militares, expandiu seu domínio de forma agressiva, subjugando inimigos e impondo sua autoridade. Ele não chegou a unificar todo o Egito, mas cada vitória aproximava o Vale do Nilo de se tornar um único reino. Quando o famoso rei Narmer finalmente uniu o Alto e o Baixo Egito, o caminho já estava pavimentado. Além da guerra e da administração, Escorpião I ajudou a moldar algo ainda mais duradouro: a ideia do rei como uma figura divina. Nesse período inicial, o governante começou a ser visto como um escolhido dos deuses, ou até mesmo como uma manifestação deles na terra. O escorpião, essa criatura que habita a fronteira entre o deserto e o rio, simbolizava esse poder sobrenatural. Invisível até o momento do ataque, mortal e sem aviso prévio, o rei era temido e respeitado de uma forma totalmente nova. Esse conceito evoluiria séculos depois para o título de Faraó, o deus vivo do Egito Antigo. Apesar de toda essa importância, por que Escorpião I foi praticamente apagado da história oficial? A resposta é simples. Ele não construiu pirâmides, não ergueu templos monumentais e viveu antes que a escrita estivesse plenamente desenvolvida para registrar seus feitos.
Quando o Egito se tornou um reino unificado, os escribas preferiram começar a história a partir de Narmer, o unificador. O passado foi simplificado, e reis anteriores, como o Escorpião, se tornaram figuras obscuras, conhecidas apenas por um símbolo e por fragmentos enterrados na areia. Ainda assim, seu legado é profundo e inegável. Ele governou em um mundo sem leis escritas, sem tradição real e sem precedentes. Tudo precisava ser criado do zero. A autoridade, o medo, a obediência e a ordem. Cada decisão que ele tomou moldou um futuro que ele jamais veria. Sem Escorpião primeiro, talvez Narmer nunca tivesse reinado. Talvez o Egito nunca tivesse se tornado uma das maiores e mais duradouras civilizações da história. Escorpião primeiro foi o primeiro passo de uma jornada de 3.000 anos. Ele não é lembrado por monumentos de pedra, mas pela ideia que deixou para trás, a de que o Egito podia ser um só, antes das coroas, antes dos hieróglifos e antes dos deuses com rostos humanos. Houve um escorpião no deserto, e onde ele passou, o Egito começou a existir. Gostou de conhecer essa história esquecida? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens ao passado. Obrigado por assistir e até a próxima.